Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 20 de janeiro de 2022. O meu vídeo de hoje, gente, é uma suíte do vídeo de ontem. Ontem eu tratei da banalização do petismo pela imprensa, por lideranças empresariais e institucionais do Brasil. Hoje vou tratar da banalização do autoritarismo do PT. E não se trata de uma narrativa minha. A vertente autoritária, a faceta autoritária do PT verte da boca dos próprios petistas, especialmente de Lula. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. A sua doação é muito importante para preservar o caráter independente das análises e informações que eu ofereço aqui diariamente. Vamos lá, gente. O presidente Bolsonaro é tratado de autoritário, de ditador e de genocida pela imprensa brasileira quando jamais tomou atitudes autoritárias. Eu pergunto, você já viu o presidente Bolsonaro censurar algum veículo de imprensa? Você já viu o presidente Bolsonaro mandar prender jornalistas? Você já viu o presidente Bolsonaro mandar fechar veículos de imprensa? No Brasil, quem censura jornalistas, quem fecha veículos de imprensa e quem manda prender jornalistas é o STF. Em regimes socialistas e comunistas autoritários, tais como os que o PT defende, quem faz isso é o governo. E a justiça é uma farsa, uma extensão dos partidos autoritários que governam países como Cuba, Nicarágua, Venezuela e a China. Eu separei para vocês aí um conjunto de manchetes envolvendo declarações de Lula sobre as manifestações de oposição em Cuba, sobre o regime nicaragüense, sobre o regime venezuelano e sobre o Partido Comunista Chinês. Observem que diante das manifestações ocorridas ano passado em Cuba contra o regime comunista, Lula tratou de minimizá-las, dizendo que acontecem em qualquer país do mundo. No entanto, esse ano, os manifestantes que foram às ruas pedir liberdade em Cuba ano passado estão sendo julgados sumariamente pelo regime, pegando penas de prisão de até 30 anos simplesmente porque desejaram e ousaram defender a democracia e a liberdade na ilha comunista. Julgamento sumário significa o quê? Julgamento sem defesa. Em países como Cuba, Nicarágua, Venezuela e China, os juízes são títeres do partido dominante, seja ele um partido socialista, bolivariano ou comunista. E é isso que está acontecendo. Manifestantes cubanos sendo presos, condenados sumariamente a 30 anos sem direito a julgamento justo. Aliás, não deveriam nem sequer estar presos e sendo julgados por defenderem liberdade e democracia. Na Nicarágua, Ortega, o ex-líder sandinista guerrilheiro que governa o país há 16 anos, também adotou atitudes similares. Mandou prender oposicionistas, mandou prender jornalistas e venceu a farsa da eleição. Como é que Lula se pronunciou em relação a Ortega? Comparou os 16 anos de Ortega no poder aos 16 anos de Angela Merkel no poder na Alemanha. Sendo que a Alemanha é uma democracia, Angela Merkel foi eleita e reeleita segundo previsão da legislação e da Constituição alemã. Não há prisão de jornalistas, não há censura, não há repressão do regime na Alemanha. A Alemanha comunista acabou. O povo alemão, de tanto fugir para o lado ocidental da Alemanha, resolveu derrubar o muro para viver na democracia. Na Venezuela não é assim. E os 16 anos de poder de Ortega na Nicarágua se devem ao autoritarismo, à prisão de jornalistas e oposicionistas e à censura da imprensa. Na Nicarágua não é diferente, todos nós conhecemos, está aqui do nosso ladinho, acompanhamos com frequência os namoros do PT com Hugo Chávez e agora com Maduro. Íntimas relações do regime venezuelano com o PT, regime este sempre defendido pelos petistas.
Mas eu reservei para o final desse vídeo um vídeo no qual o próprio Lula elogia o Partido Comunista Chinês. É um vídeo recente, eu recebi por WhatsApp, vou reproduzir como recebi. Ouçam aí o que diz Lula. A China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Eu pensava muito grande na minha relação com a China. Eu achava que a gente deveria ter construído uma parceria estratégica. A China é um exemplo para o mundo. E eu espero que outros países, sabe, aprendam a lição com a China, mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2022. Pois é, gente, nesses tempos de guerra de narrativas, talvez queiram me acusar de estar inventando uma verdade que é fake news. Mas eu utilizei manchetes da própria imprensa. Essa que Lula quer regular. Sim, Lula quer regular a imprensa, já defendeu publicamente mais de uma vez a regulação da mídia e da internet no Brasil. Lula, nesse vídeo que eu acabei de mostrar, defende descaradamente o autoritarismo do Partido Comunista Chinês. Mente descaradamente ao dizer que o controle da pandemia na China foi muito mais eficiente do que no Ocidente, por causa do autoritarismo do Partido Comunista Chinês, que é um partido forte, teria, segundo Lula, controle pela sociedade. É o sonho de consumo de Lula e do PT. Como eu disse, a imprensa brasileira até noticia os arroubos autoritários do PT, mas raramente, quase nunca você vê os jornalistas condenando o autoritarismo do PT. E é isso que precisa ser dito. O presidente Bolsonaro é taxado de autoritário, de genocida, de ditador, sem nunca ter tomado uma atitude política autoritária. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro tem sido criticado por seus apoiadores por não afrontar o STF, por não afrontar Rodrigo Maia quando ele presidia a Câmara dos Deputados, por respeitar as instituições democráticas e por deixar que a eleição de 2022 defina o destino da democracia no Brasil, que infelizmente corre um sério risco se o PT voltar ao poder. O PT tem uma atitude esquizofrênica, porque ao mesmo tempo em que os seus dirigentes e o próprio Lula definem furar teto de gastos, definem acabar com reforma trabalhista, definem a regulação da mídia, declaram o seu apoio a regimes comunistas autoritários, por outro lado, Lula se aproxima de Alckmin, faz acenos moderados ao mercado, diz que o seu programa de governo será um programa voltado para o centro, assim como as suas alianças, e a mídia prefere enaltecer esse Lula da retórica eleitoral e não o verdadeiro Lula e não o verdadeiro PT. É por causa da proteção que a mídia sempre deu ao petismo que Lula se elegeu, chegou ao poder e conseguiu eleger a Dilma. E é por isso que nós corremos o sério risco de ver esses caras voltarem ao poder. Não com a minha colaboração. Estou fazendo aqui no canal o que eu posso, trazendo à tona as informações e análises que permitam ajudar o povo brasileiro a se lembrar ou a entender qual é a natureza do PT. Corrupção e autoritarismo. E é preciso compartilhar essas informações, fazer com que as pessoas dos seus círculos de familiares, de relacionamento, lembrem-se disso, ou sejam alertadas para isso, para evitar que cometamos o erro de novo de trazer o PT de volta ao poder. Se você concorda, se você gostou, curte, comenta e compartilha bastante esse vídeo.
Inscreva-se nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira em torno de 2 horas da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco e pinga o Pix aí. A sua doação é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse trabalho de informação e análise independente diariamente aqui nesse canal. Até o próximo vídeo.